Como todos nós esperávamos, Alan Wake está de volta. E para a felicidade de todos aqueles que aguardaram pacientemente, eu digo com orgulho que cada ano que se passou aqui valeu a pena. Depois de 13 anos de uma quase incessante espera, esse game é definitivamente uma obra-prima, colocando a sua marca como, sem dúvida alguma, o melhor jogo já produzido pela Remedy Entertainment, abordando o terror e o horror de uma forma que eu garanto que você nunca viu. Seja muito bem-vindo à Penumbra, você está assistindo a Dark Stories e hoje falaremos um pouco sobre a surpresa incrível que foi Alan Wake 2. How do you run from an idea? From a story that lives in your head? I need to escape this nightmare. Wake says the story will change reality around us. Written into the story. Alan Wake 2 marca o retorno à clássica Bright Falls, trazendo de brinde a melhor narrativa de 2023. O game serve de exemplo para o que deve ser um jogo de última geração, aproveitando toda a história estabelecida pelo seu antecessor. Durante o último contato que fazíamos com a franquia há 13 anos atrás, víamos uma história que trazia muita ação mesmo, além de tudo girar muito em torno do próprio Alan. Já aqui, como um refresco bem sadio à nossa mente, temos Alan, claro, o famoso escritor do universo do jogo, e também Saga Anderson, uma agente do FBI que é enviada diretamente a Bright Falls junto com seu parceiro Alex Casey para investigar um mistério por trás de vários assassinatos, mais especificamente na região de Cauldron Lake, onde Alan desapareceu em 2010. Na pele de Saga, investigamos os locais do crime, recolhemos provas e seguimos rastros, enquanto exploramos ambientes bizarros e montamos aos poucos a nossa linha de investigação. Durante a progressão da história, é evidente que a detetive tem o que seria um sexto sentido, que permite com que ela resolva facilmente os casos e ligue tranquilamente um ponto a outro, obtendo até mesmo algumas respostas consideradas impossíveis. Tudo isso é organizado por ela no que ela mesma chama de lugar mental, um espaço literalmente dentro da sua cabeça. Porém, durante as investigações as coisas começam a ficar realmente estranhas quando ela vai encontrando várias páginas escritas em uma máquina de escrever que revelam a sua própria história, como se tivesse alguém literalmente escrevendo sobre o que ela está fazendo. E claro, para entendermos isso, eu preciso levar vocês a um breve resuminho do primeiro jogo, que permitirá com que entendamos bem o que está acontecendo aqui. No universo do game em geral, Alan Wake é um escritor de contos de terror bem famoso, quase como um Stephen King aqui na vida real. Ele escreve muito sobre investigações policiais ambientadas em Nova York e coisa do gênero. Porém, em determinado momento, ele mata um personagem muito importante de suas histórias, chamado Alex Casey, que era basicamente a fonte de renda de Alan. E sim, esse nome é literalmente o nome do detetive parceiro de Saga. No universo do jogo isso é uma grande coincidência, mas gera várias piadas e até algumas irritações do próprio Casey, por as pessoas não pararem de falar isso. Mas bom, a morte desse personagem tão icônico gera um bloqueio criativo gigante em Alan, fazendo com que ele fique extremamente ansioso e irritado e desconte tudo na bebida, até que isso começa a afetar a sua vida em casa e consequentemente o casamento com sua esposa Alice. E certo dia ela resolve levar ele para tirar férias e aliviar um pouco a cabeça. E quando eles chegam ao destino, conhecem Bright Falls, a cidade que fica ao lado de Cauldron Lake, ou Lago Caldeirão, que possui esse nome por causa do seu estranho formato, cujo mesmo foi responsável por inúmeras lendas locais. Alan e Alice tinham que pegar a chave da casa onde ficariam com um zelador no pequeno restaurante da cidade, porém lá uma outra pessoa, uma senhora bem estranha, dá a chave para Alan. Aquela era a chave falsa. E eles vão até a casa e veem que ela fica no meio do lago, em uma ilha bem pequena. Agora em seu novo local de estadia, depois de deixar as coisas da viagem, Alan descobre que Alice o levou lá na verdade por uma consulta psiquiátrica. Disso uma briga surge, revelando que aquela senhora que entregou a chave era uma entidade sombria que estava causando aquilo tudo, fazendo com que Alice caia no lago e que Alan, em uma tentativa de resgate, pule atrás dela, atravessando para outro mundo. Depois ele acorda num acidente de carro sem a sua esposa e parece estar em um lugar bem diferente, encontrando várias páginas escritas por ele mesmo, de uma história que ele nunca escreveu, e até mesmo encontra alguns personagens dela. Aos poucos a gente vai descobrindo que o verdadeiro Alan está preso no
no mundo sombrio, sequestrado por aquela senhora estranha que descobrimos se chamar Barbara Checker. Através das histórias de terror de Alan, Barbara está tentando manipular a escuridão para abrir um portal e finalmente escapar para o mundo real, o que aos poucos vai acontecendo. Também descobrimos ao decorrer da história que nos anos 60 havia um poeta naquela cidade chamado Thomas Zane, que teve um desfecho bem parecido com o de Alan naquele lugar e que a forma física de Barbara seria a esposa dele. Zane aparentemente foi o precursor dessa dimensão sombria em Cauldron Lake, que agora usa Alan a seu favor e está escapando aos poucos. Bom, pro final da história, o escritor consegue reverter a situação e escreve uma alternativa para sua esposa Alice sair do mundo sombrio e voltar à vida normal, porém ele continua preso lá dentro, literalmente se sacrificando para que ela pudesse viver. Isso também resulta na morte completa de Barbara causada por ele, conseguindo fugir de uma grande ameaça. Mas claro que não era o suficiente. Os anos vão se passando e ele segue preso lá, tentando sair, o que causa uma certa distorção na realidade e alguns fenômenos bem estranhos começam a acontecer em torno do lago, como por exemplo em uma de suas tentativas que vemos em Alan Wake's American Nightmare. Ele queria sair de lá do mundo sombrio através do roteiro de uma série chamada Night Springs, mas isso só causou a criação do seu eu sombrio, chamado de Mr. Scratch, que é literalmente uma versão de Alan, só que busca causar apenas o mal e o caos. E é exatamente nesse ponto que o jogo Control entra na história, com o Federal Bureau of Control, que é uma agência secreta governamental de pesquisa paranormal e controle. Todo tipo de fenômeno paranormal é pesquisado e estudado por eles. E claro que a história de Alan Wake e toda a situação ao redor de Cauldron Lake chama muito a atenção dessa instituição, o que faz com que eles comecem a investigar o caso. E além de tudo, Alan consegue sentir que eles estão atrás de respostas e começa a inserir a história do Game Control na sua própria história, fazendo com que os dois jogos comecem a convergir. Nisso, a sua esposa Alice, que agora estava de volta, é chamada até a instituição de controle para uma entrevista onde ela relata ter visto várias vezes Alan em seu apartamento, querendo atacá-la e violentá-la, acreditando não ser ele, mas sim o lado sombrio. E no final das contas, em resumo mesmo, Alan ainda segue preso no mundo sombrio. E lá no final de Control, a instituição recebe um sinal que naquela época vinha do futuro, justamente lá de Cauldron Lake, em Bright Falls. Na época de Control, esse sinal vinha do futuro, que agora já é o presente e corresponde à história que vemos em Alan Wake 2. Eu imagino que agora faça um pouco mais de sentido na sua cabeça o fato de Saga Anderson e Alex Casey encontrarem inúmeras páginas perdidas contando histórias sobre eles mesmos. Alan está na dimensão obscura desesperadamente tentando escrever um caminho de volta para casa, manipulando de qualquer forma possível o universo ao seu redor, causando quebras, fissuras e passagens, literalmente tornando toda aquela região um local fortíssimo para a presença sombria. E depois de determinado ponto no game, agora na pele de Alan, percorremos toda a história do que aconteceu dentro dessa dimensão durante esses 13 anos. Lá não existe noção de tempo ou espaço e com Alan podemos manipular o ambiente a nosso favor através do que ele chama de sala do escritor, que seria quase como o lugar mental de Saga. O nível de complexidade dessa dimensão é tanta que temos que usar corriqueiramente o clicker de Alan, que captura a luz de certos ambientes e altera a realidade, já que tudo relacionado àquele lugar é sensível à luz. Isso marca o fato de Alan Wake 2 ser um completo labirinto entre as coisas reais e ficção, com um mundo meticulosamente construído e riquíssimo em detalhes. Todo o universo do segundo jogo, em quesito de ambientação, sound design e gameplay, é muito real. Os mapas, os locais, os estabelecimentos, carros, placas, pessoas, tudo é muito fiel à realidade. E o que mais me impressionou foram as expressões faciais dos personagens, que em certos pontos chega até a ser meio assustador. E bom, apesar de tudo, o jogo ainda assim é muito linear, tanto na jogabilidade quanto nas investigações feitas por Saga em seu mapa mental e de Alan na sala do escritor. Mas isso está longe de ser algo ruim, já que a narrativa do game te fisga na história de uma forma que você nem imagina. Tudo é tão absurdamente bem apresentado que faz com que você esqueça o fato de ter que seguir apenas um caminho. Isso sem contar as músicas criadas para o jogo que complementam o universo e mais, falam sobre ele de uma forma muito carinhosa, assim como as cenas de live action que foram impressionantemente bem produzidas. Em resumo, e para nossa felicidade, Alan Wake 2 é tudo aquilo que os fãs esperavam e ainda muito mais. Apesar de ter sim os seus problemas de performance, a Remedy entrega uma experiência de cair o queixo, apresentando o terror e o horror de uma forma jamais vista antes, digo, completamente fora da caixa. E claro, ele não é só a melhor produção da Remedy, mas também é basicamente um tutorial de como deve ser apresentado um jogo de última geração. Behind
ficando por aqui. Eu espero de coração que você tenha curtido esse conteúdo e mais se interessado por esse jogo incrível. Sério, se possível, não hesite em jogá-lo ou assisti-lo. Cada segundo dessa trama vale a pena. Apesar de tudo que disse aqui, nada atrapalhará sua experiência, eu garanto. Alan Wake 2 pra mim agora representa e sempre representará o outro lado dos videogames. Aquele lado que ninguém espera. Aquele lado que nos surpreende em meio a tantos títulos, entre aspas, genéricos. O lado que verdadeiramente nos prende, como nos bons e velhos tempos. E claro, não se esqueça de vir fazer parte da Penumbra. Deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse aqui. Sobre esses assuntos e mais, nos vemos em breve.